Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Hoje, sábado, dia 1º de agosto, começamos o mês de agosto, o mês do bom gosto, que você tenha realmente um mês cheio de muitas alegrias, muita felicidade, que você receba sempre todas as coisas melhores e se tiver alguma coisa que não está dando certo, o desafio está lançado para a gente juntos poder superar. A gente faz parte de um projeto de extensão chamado Projeto de Extensão Programa Globalizando, faz parte do grupo de pesquisa CNPq intitulado Internacional da Amazônia, e esse programa Globalizando está na grade de programação da UNAMA há 13 anos aqui na Rádio UNAMA, levando para você discussões de temas internacionais e suas interfaces aqui na região amazônica. Antes de falar qual é o tema do programa, sou o professor Mário Tito Almeida. A gente logo apresenta a nossa equipe de locutores, a começar com a acadêmica do 8º semestre concluinte do curso, Daiane Duarte. Bom dia. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, professora Lígia, meus colegas de locução. Gostaria de dar um grande bom dia para quem nos está ouvindo nesse exato momento e principalmente para a Thalia Santos, lá do Thread. Legal, Daiane. Olha, quem está com a gente também, acadêmico agora do 6º semestre, Felipe Ranieri. Bom dia. Bom dia, professor Mário Tito, bom dia, professora Lígia, bom dia a todos que estão aqui no estúdio, bom dia super especial para você que nos acompanha. Hoje o nosso abraço vai para o nosso seguidor do Twitter, Alisson Bastos. Legal, então, e completando o nosso time de locutores, estamos recebendo a acadêmica também do 6º semestre, Laura Coelho. Bom dia, Laura. Bom dia, professor, bom dia, professora, bom dia a todos aqui presentes, bom dia, ouvinte, e eu queria mandar um abraço para nossa seguidora do Instagram, a Andressa Trindade. Muito legal. Formada a nossa equipe de locutores, o programa Globalizando está com você neste sábado e o tema de hoje é muito importante porque a gente fala de relações internacionais não somente enquanto economia, enquanto política, enquanto direito ou segurança. A gente fala também de cultura, a gente fala também de cinema, de música, e hoje é muito interessante porque nós vamos falar de cinema. Estamos vivendo momentos fortes no cinema, né? Grandes filmes chegando, Odisseia, toda a programação de cinemas, mas a gente vai se perguntar como é que o cinema se transforma em resistência social no mundo? Em que momento ele passa a ser também não apenas um divertimento ou entretenimento, mas também uma discussão sobre a nossa existência social? Tema super importante, e eu estou recebendo como convidada a professora Lígia Souza. Ela é doutora e mestre em Comunicação e Semiótica pelo programa de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Possui pós-graduação em Teologia e Meios de Comunicação Social pelo Centro Universitário do Pará, o CESUPA, e é graduada em Pedagogia pela Universidade da Amazônia. Atualmente, a professora Lígia é professora dos cursos de Relações Internacionais e Comunicação da UNAMA e atua como pedagoga no Centro de Mídias da Educação Paraense da SEDUC. Professora Lígia, que prazer em receber aqui. Obrigada, professor Mário Tito. Bom dia, ouvintes. É sempre uma grande satisfação participar desse programa. E um tema que exige que a gente possa olhar uma produção, que é o cinema, a partir dos problemas sociais também, né? Exatamente, professor Mário Tito, até porque, se a gente pode lembrar do Deleuze, né? Ele tem um livro que fala sobre cinema, né? Imagem, movimento. Ele faz essa reflexão que a partir da Segunda Guerra a gente vai ter um novo tipo de cinema, né? Que é muito mais voltado à narrativa, a como essas narrativas vão ser construídas, do que realmente apenas a ampliação desse cenário de como esse movimento acontece, né? Então a gente vai ter, de fato, uma narrativa que é para construir, para mobilizar essa informação e reflexão. Muito legal, a professora Lígia está com a gente do programa Globalizando de hoje. Você já sabe, vai ser um bate-papo de altíssima qualidade, mas também vamos viajar pelo mundo da música. Daiane, diz pra gente como é que vai ser a nossa playlist de hoje e por onde nós vamos começar. A nossa playlist ela conta com músicas dos países que mais possuem produções de resistência cinematográfica. E a gente começa com o cinema iraniano, que pós-revolução de 1979 constitui um dos fenômenos mais marcantes da história da arte contemporânea. Os cineastas do país transformaram as restrições políticas e religiosas em uma linguagem estética única e altamente reconhecida internacionalmente. E para representar o Irã, ouviremos a música Terrano Lacon, do cantor Sazi. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível.
Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nós começamos com tudo o programa Globalizando de hoje, primeiro programa do segundo semestre, 1º de agosto. Começamos com música do Irã, não é isso, Daiane? Exato, a gente acabou de escutar Terrano Lacon, do cantor Sazi. O país ele utiliza o cinema oficial para propaganda e controle ideológico em respostas dos cineastas iranianos. Eles desenvolveram uma produção alternativa que contorna os mecanismos tradicionais, criando uma forma de resistência visual diante das diretrizes do Estado. Globalizando. Fique por dentro. Quando o cinema deixa de ser apenas uma forma de entretenimento e passa a ser uma ferramenta de resistência social, é porque está disputando a memória, a representação e o poder simbólico em um contexto mais amplo. E é justamente ao dar voz às narrativas marginalizadas e às críticas ao racismo, à desigualdade e à ditadura que o cinema se fortalece. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos conversando sobre cinema e resistência social e a nossa convidada é a professora Lígia Souza, do curso de Relações Internacionais e também do curso de Comunicação Social da UNAMA. E a gente tem umas perguntas aqui bem interessantes, professora, como a do Lucas Mendes no Instagram. Está querendo saber o seguinte: como é que o cinema que é produzido fora do eixo Europa e Estados Unidos vem contribuindo para a construção de novas narrativas e eu diria até mais, né, novos questionamentos dessas visões hegemônicas? É muito bom. Realmente, professor Mário Tito, essa pergunta é muito interessante, porque vale a pena a gente lembrar que as produções que são feitas fora desse eixo norte-americano e europeu, Sim. ele também vai ampliando essa perspectiva, vai mostrando de fato como as pessoas vivem, quais são as suas próprias resistências, né? O modo operante desses lugares e se distancia dos estereótipos já consolidados, né? Nesse cenário norte-americano e europeu. Então, vale sim, né, desafiar essas narrativas, mostrar novas formas de fazer cinema que vai para além daquilo que a gente já conhece. Tem um filme que foi lançado logo em seguida, 11 de setembro de 2001, que são 11 filmes de 11 minutos, de 11 países diferentes, com 11 perspectivas diferentes sobre o 11 de setembro. Ou seja, o cinema também expressa pontos de vista diferentes. Com certeza, professor Mário Tito. Por isso que é importante, quando a gente vê o tipo de filme, né, que consegue sair desse seu lugar. No caso, vamos pensar Parasita, né? Ainda Estou Aqui. Sim. São filmes que não são produzidos dentro desse cenário norte-americano e europeu, mas que também mostram uma forma de linguagem diferenciada, né? E consegue esse impacto internacional. Então é importante, inclusive a gente provavelmente vai falar sobre as leis, né, que vão regulamentar esse cinema. É importante esse fomento, leis que valorizam, né, essa produção local, justamente para a gente chegar no cenário internacional, porque é chegando no cenário internacional que a gente vai conseguir visualizar esse modo e esse mecanismo e essas narrativas que são produzidas nesses locais. Para isso, daí a gente precisa questionar a própria indústria cinematográfica, que é concentrada em quem tem o poder do capital, né? Exato, a gente consegue ver nas próprias produções, a gente consegue ver produções aí que custam para mais de milhões, né, de dólares, reais, enfim. E a gente consegue ver que esse monopólio cinematográfico ele é muito bem concentrado no eixo Europa e Estados Unidos, né, na América do Norte. Então, a gente realmente precisa discutir também sobre esse monopólio, porque quando a gente fala dele, a gente está falando de uma concentração sobre história, sobre a resistência histórica, sobre a manifestação cultural. Então, eu acho que a gente perpassa por muitos desses... a gente consegue navegar por muitos desses eixos. E silenciamentos também, né, Felipe? Então, quando você valoriza uma determinada posição, você está silenciando outras, né? Exatamente, professor. Assim, para resgatar um pouquinho de um teórico das relações internacionais, né? Robert Cox, ele vai discutir bastante a questão das ideias no campo da disputa internacional. E aí, cinema é ideia, né? É difusão de ideias, é difusão de narrativas, só que ele vai reparar uma coisa muito interessante. Embora as ideias que vão dominar o sistema internacional sejam aquelas hegemônicas, ele nunca vai impedir que a gente dispute esse espaço, né? E aí se encaixa o cinema de resistência. Muito legal, nós estamos no programa Globalizando, falamos sobre cinema, relações internacionais e resistência social. Olha, nós fizemos a primeira etapa da viagem musical passando pelo Irã, e agora nós vamos para onde, hein, Laura?
E agora a gente vai passar pela China, que utiliza suas produções cinematográficas para retratar as desigualdades sociais e os desafios socioeconômicos enfrentados pela população ao longo das últimas décadas. E para representar a China, ouviremos o cantor Lei com a música Run Back to You. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa. Olha, nós fomos pra China, não é isso, Laura? Exatamente, professora. Acabamos de ouvir a música Run Back to You, do cantor Lei. E os temas abordados na indústria cinematográfica chinesa são diversos e muitas das produções do cinema são do cinema independente chinês, que buscam incentivar a reflexão social do público. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com a professora Lígia Souza hoje no programa Globalizando. Esse é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Estamos conversando sobre cinema e relações internacionais na perspectiva de produções de resistência social. Falamos bastante no primeiro bloco, ainda na primeira entrada da professora Lígia, um pouco sobre essa perspectiva da resistência. A Fernanda Rocha, pelo Twitter, está lhe perguntando o seguinte: como é que filmes com temáticas sociais conseguem influenciar a percepção do público sobre problemas como desigualdade, racismo, vulnerabilidade e ainda mais gerar mobilização social? É o seguinte, Fernanda, os filmes que conseguem, né, eles conseguem, para além de trazer dados, né, referências, eles conseguem criar pessoas reais que vão contar histórias que chegam até nós, né? Então, cria empatia, proporcionam reflexão, né? Ampliam o debate, porque você consegue enxergar naquele personagem aquilo que você vive, né? Ou você consegue entender através do personagem uma determinada história. Vamos pensar aqui no cenário sobre a ditadura militar. Não vivemos esse período, mas você consegue ver na expressão daquele personagem o sofrimento, a dor, né? E a luta de quem viveu aquele momento. Né? Você consegue, inclusive, chegar perto de pessoas que, de repente, foram testemunhas do momento e entender o que eles passaram. Então, o cinema ele consegue, né, chegar mais próximo do imaginário das pessoas, trazendo, né, a materialidade, a materialização daquilo que foi vivenciado. Então, por isso que é importante você conseguir transformar nesse personagem com elementos mais humanizados, né? Características que possam estar presentes dentro daquele momento histórico e trazendo, ampliando esse debate. Implica também naquele que vai assistir ao filme a capacidade também de entender a narrativa e perceber esses momentos. Exatamente. Ele pode, inclusive, entender melhor o próprio contexto. Entendi. Seja um contexto que é real, que você está experimentando, então são dores das quais você partilha, ou dores também que são de aquilo que está um pouco mais distante, mas que você consegue trazer de perto, porque a sensibilidade humana nos permite isso. Muito bom, professora Lígia conosco no programa Globalizando de hoje, e a gente não para de viajar pelo mundo da música. Daiane Duarte, para onde nós vamos? A gente já passou primeiramente pelo Irã, pela China, e agora a gente pousa rapidinho na Rússia, tendo em vista que esse país ele possui uma tradição de utilizar a produção cinematográfica como espaço de reflexão e questionamento acerca de suas dinâmicas sociais. E para representar a Rússia, ouviremos a dupla Take-Two com a música Not Get Us. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Primeiro programa do mês de agosto aqui para você, levando informações de qualidade, discussões de temas importantes, viagem musical também sensacional. Este é o programa Globalizando. Aliás, a galera tá querendo saber para onde nós viajamos agora, Daiane. Nós acabamos de passar pela Rússia e escutamos Take-Two com a música Not Get Us. E no século XXI, o chamado do cinema social russo, ele ganhou grande destaque ao utilizar as narrativas de indivíduos comuns para discutir e evidenciar problemas maiores e estruturais da sociedade russa.
Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Muito bem, a gente tem sempre no programa Globalizando Agora uma coluna que a gente chama de Pergunta do Calouro. É um aluno que entrou agora no curso e quer saber coisas a respeito do tema do programa. Vamos acompanhar a pergunta. Bom dia, ouvintes do Globalizando. O meu nome é Arthur Ripardo, sou da equipe de entrevistas e hoje eu estou com a Yasmin Campos para a Pergunta com Calouro. Oi, bom dia. A minha pergunta é: qual é a importância das legislações que protegem o cinema nacional contra o monopólio das grandes indústrias estrangeiras para a diversidade cultural? Então, Yasmin, essas leis elas são importantes porque elas garantem que o audiovisual brasileiro funcione. Né? Então, a gente precisa nós precisamos de recursos para que nós tenhamos, inclusive, filmes sendo indicados ao Oscar. Sem dúvida, né? sem dúvida. Então, vejam só, nós temos a lei do audiovisual, que garante, né, recursos, são fomentos para essas grandes produções. Nós temos o Fundo Setorial do Audiovisual, que também garante, né, que os impostos geridos ali pela própria mídia, né, sejam localizados para as grandes produções. Quando eu falo grandes produções, são longa-metragens, né, que são esses filmes que vão conseguir chegar, né, nas premiações principais, Festival de Veneza, né, Oscar, Cannes, né? Então, a gente precisa fomentar justamente para a gente chegar no cenário internacional. No entanto, e vale enfatizar aqui que a Lei Rouanet, né, que é o grande debate, ela não vai dar fomento para a grande produção, né? Ela pode ser para um documentário, para curta-metragem, né, média-metragem, mas não para o longa-metragem. Então, você pode enxergar que o governo brasileiro, por isso que é importante a gente também pensar nesse período de eleição, alguém, né, um tipo de poder que possa ainda permanecer, né, com esse fomento para a cultura e para o cinema brasileiro. Isso, né? A gente não pode perder isso, né? Porque justamente a gente passou por muito tempo, durante ali meados dos anos 80 e 90, em que o cinema brasileiro ele era completamente enxergado como algo inferior. Né, a gente chegou a esse ponto, exato, né, do respeito internacional, justamente porque a gente tem fomentos, e esses fomentos vêm muitas vezes do próprio governo. Inclusive, Felipe, só para te provocar um pouquinho, na verdade, esse dinheiro não pode ser carreado para contar histórias que possam reverter-se em manutenção de um domínio, de uma lógica. Tem que também verificar que histórias não estão sendo contadas e você estimular também a serem contadas, né? É evidente, professor. Existe, inclusive, um método dentro da academia que é exatamente essa percepção de, ao olhar para documentos históricos, a gente não perceber exatamente aquilo que está contido nele, exato, mas o que não está contido nele, né? Quais histórias estão sendo ocultadas. E aproveitando o gancho, professor, eu gostaria de fazer uma observação sobre como a gente acaba deslegitimando o impacto econômico das questões artísticas, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre investimento na indústria de eletrodoméstico, na indústria de carros, a gente está falando em proteção nacional. Mas quando a gente fala sobre proteger a indústria cinematográfica, por exemplo, vem logo aquele papinho, é pena de artista. Não é pena de artista. Toda vez que a gente recebe, por exemplo, filmes de fora do nosso cinema, a gente está mandando dinheiro para fora. E quando a gente recebe e fortalece o cinema nacional, a gente não está somente fazendo caridade, né, para artistas, porque deve se valorizar. Não, a gente está fortalecendo uma indústria e projetando nosso cinema para fora também. Muito interessante a discussão que estamos fazendo aqui no programa Globalizando de hoje, porque você fica sempre ligado. Um abraço para quem nos acompanha aqui na live, que a Camila está transmitindo para a gente, o Felipe Leão, a Eneida e também a Edna Pantoja. Muito obrigado. Vamos para mais um quadro do Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. Olha só, a nossa atividade não para, nós estamos sempre nas ruas com nossa produção de qualidade e é por isso que a gente agora vai poder, de alguma forma, saber o que está acontecendo nas ruas da Grande Belém com a nossa produtora, Ana Clara Duarte. Bom dia, Ana Clara. Bom dia, professor Mário Tito, bom dia, professora Lígia, bom dia a todos aí no estúdio e principalmente bom dia para você ouvinte do programa Globalizando. Hoje, nesse sábado tão bonito, eu estou diretamente no melhor bairro de Belém, a Marambaia, com a produtora Eduarda Miranda, ela que é líder da equipe responsável pelo roteiro e também líder de turma para conversar um pouco sobre a volta às aulas.
Bom dia, Duda. Bom dia, Ana Clara. Bom dia aí no estúdio e bom dia você ouvinte. Então, Duda, agora que estamos próximo ao nosso ano, da nossa formação, poderia dar alguma dica para esses calouros que desse novo semestre que vai se iniciar? Bom, eu acho que o principal conselho que eu daria para os novos alunos, os calouros, é aproveitem as oportunidades que a nossa graduação oferece. E se joguem bastante, aprendam o máximo possível. Sempre que houver propostas, vocês vão, engajem, estejam presentes. Eu acho que o nosso curso ele é tão amplo, com tanta coisa para oferecer, que eu acho que eu nunca aprendi nem 50%. Então, eu acho que é isso. Eu acho que alunos de Relações Internacionais estão sempre aprendendo e sempre precisando buscar novas coisas. Incrível. Agora vamos dar um pequeno spoiler. O que a gente pode esperar do evento anual do nosso curso, que vai ser organizada pela turma do 6º semestre, que é a Sion? Bom, como uma das pessoas que fazem parte do 6º semestre e que é da responsabilidade da minha turma, eu posso dizer que a Ciono, ela vai estar extremamente incrível. Então, eu espero que todos os calouros de todas as turmas também estejam muito, muito felizes e queiram muito participar, porque eu acho que vai ser incrível e tenho certeza que cada pessoa vai gostar. E é isso. Perfeito, Duda. Muito obrigada por essa entrevista. Muito obrigada pela sua disponibilidade nesse sábado tão bonito e principalmente e especialmente hoje, que é o primeiro ao vivo do 2º semestre. Obrigada, Ana Clara. Obrigada, professor. E é isso, professor. Então, essa aqui é a Eduarda Miranda, líder da equipe responsável pelo roteiro e líder de turma, que acabou de falar um pouco sobre a volta às aulas. E eu volto aí com o estúdio. Muito obrigado, viu, Ana Clara? Participação e informações importantes para o 2º semestre do curso de Relações Internacionais. Aliás, se você quiser fazer Relações Internacionais, ainda dá tempo de fazer. Vestibular.nama.br, venha fazer Relações Internacionais ainda em 2026.2. Felipe Ranieri, quarta etapa da viagem musical, agora é com você. Esse professor, a playlist do Globalizando já passou pelo Irã, pela China e pela Rússia. Agora chegamos à Índia, que possui uma das maiores indústrias cinematográficas do mundo, cujo impacto transcende a mera função de entretenimento. As produções audiovisuais indianas atuam como importantes veículos de transmissão de mensagens sociais, políticas e culturais. Para representar a Índia, ouviremos os cantores Arit Singh e Shilpa Rao com a música Chali. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, fomos pra onde mesmo, hein, Felipe? Nossos ouvintes acabaram de ouvir Arijit Singh e Shilpa Rao com Chali, representando a Índia. Hoje o programa é todo voltado para o cinema e um dos temas retratados nas obras indianas é o sistema de castas, com diversos filmes falando sobre a discriminação que determinados grupos sofrem e buscam conscientizar o público sobre a necessidade da igualdade social. Legal, Felipe. Olha, eu queria saber da Laura, que estamos terminando o primeiro bloco do nosso programa. Laura, para onde nós vamos viajar no próximo bloco? Então, professor, eu queria convidar você, ouvinte, a ficar ligado, porque no próximo bloco a playlist de hoje ela ainda vai passar pelo Chile, Colômbia, Venezuela e claro que a gente vai voltar pro Brasil. É isso mesmo, você está no programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Daqui a pouco nós voltamos após o nosso apoio cultural. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Que prazer saber que você está com a gente aqui na Rádio Nama. Primeiro programa de agosto, dia 1º de agosto, um mês de muito bom gosto, porque a gente vai viver tempos cada vez melhores. A gente tem o 2º semestre aqui no Brasil marcado por eleições. A gente vai falar muito de eleições aqui no programa Globalizando. Vamos falar de consciência política, de crise na democracia, mas também de defesa da democracia. Então você não pode perder nenhum programa deste semestre aqui no programa Globalizando, e nós estamos aqui no ar há 13 anos aqui na Rádio Nama. É um programa do curso de Relações Internacionais. Sou o professor Mário Tito Almeida e hoje o programa está falando sobre cinema como forma de resistência social no mundo. Estamos com a professora Lígia Souza. Ela tem o doutorado dela, doutorado e mestrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em Comunicação e Semiótica, possui pós-graduação em Teologia e Meios de Comunicação Social pelo CESUPA e é graduada em Pedagogia pela UNAMA. Atualmente a professora
professora Lígia atua como professora dos cursos de Relações Internacionais e Comunicação da UNAMA e como pedagoga no Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica da Secretaria de Educação do Estado do Pará. Então, antes de continuar conversando com a professora Lígia, queria que a Laura relembrasse pra gente como é que é a playlist e como é que a gente vai retomar essa playlist. Olha, a playlist de hoje, ela conta com música dos países que mais possuem produções de resistência cinematográfica. E agora, a gente vai passar pelo Chile, que a produção cinematográfica de resistência chilena, ela floresceu principalmente durante a ditadura militar entre 1973 e 1990. Diante da censura e repressão, cineastas criaram filmes como ferramenta de denúncia e luta política. E para representar o Chile, ouviremos a música Por que não se van, da banda Los Pioneiros. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, a gente estava conversando aqui sobre o papel exatamente das bandas de música, nesse caso aqui do Chile, música de qualidade, e nós passamos agora, Laura. Então, acabamos de ouvir Por que não se van, da banda Los Prisioneiros. E Patrício Guzmán e outros cineastas no exílio ou na clandestinidade registraram violações de direitos humanos e a resistência popular, transformando o cinema em instrumento de denúncia e preservação da memória coletiva chilena. Globalizando. Fique por dentro. O cinema brasileiro tem se destacado como uma ferramenta de conscientização social, abordando temas como memória, direitos humanos e resistências. Filmes como Ainda Estou Aqui ou Agente Secreto resgatam experiências marcadas pela ditadura militar e incentivam a reflexão sobre o passado e o presente do país. Ao dar visibilidade às histórias de luta e resistência, essas produções reforçam o papel do cinema como espaço de crítica social e formação de consciência cidadã. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Muito bem, olha só, nós estamos conversando com a professora Lígia Souza sobre a questão do cinema, relações internacionais e resistência. Tem uma pergunta muito legal que está chegando agora, do Carlos Almeida no Instagram. Obrigado, Carlos. Ele quer saber o seguinte: quais as grandes produções cinematográficas internacionais que se tornaram símbolos de resistência contra a pobreza, exclusão social e desigualdades econômicas? Carlos, eu elenquei alguns aqui para a gente destacar, mas são tantos, né? Mas para a gente pensar em países diferentes. Parasita, que foi inclusive ganhador do Oscar, né? Que fala sobre essa desigualdade econômica. É uma produção coreana, É uma né? produção sul-coreana, de 2019. Nós temos Roma, que também fala sobre desigualdades sociais, que é uma produção de 2018. Sim, e é mexicana. Isso. Do Brasil, a gente pode citar, para sair aqui, né, dos que já foram falados, Cidade de Deus, Sim. né? E que fala sobre essa violência urbana, né, exclusão social, enfim, algo que é muito impactante dentro do nosso contexto brasileiro e que também ganhou uma grande forma, né, de sensibilização no exterior. E O Menino que Descobriu o Vento, né, que é um filme de 2019, também do Reino Unido, que fala sobre a miséria, né, e o valor da educação para a superação dessa miséria. Às vezes, né, Lígia, esses filmes também nos resgatam histórias que estão sendo esquecidas, porque aquela geração já morreu, por exemplo, histórias da Segunda Guerra Mundial, e que relatam um pouco o horror que foi a guerra. Isso também retrata pra gente a importância de não repetir tudo isso, né? Exatamente, né? Vale lembrar que, inclusive, aqui que a gente está falando, citando alguns filmes, o Miyazaki, ele né, tem uma tendência Perfeito. de transformar ali aquela leitura que é a do mangá, né, para nos sensibilizar a respeito da Segunda Guerra, né? Exato. Então, o Del Toro também com Pinóquio, né, que é um filme maravilhoso, eu acho assim emblemático, que adapta, né, a história para o cenário da Segunda Guerra e dá uma outra cara, né, dá uma roupagem que nos
sensibiliza, né? Agora, o final desse filme não tem como a gente não pensar, né? Refletir sobre as situações de guerra. Agora, Lígia, assim, como passar de uma sensibilidade do cinema, eu choro, eu me sensibilizo, eu me sinto, para uma ação prática onde eu possa, de fato, fazer alguma coisa que mude um pouco essa realidade? Eu acho, Tito, que quando a gente, de fato, letra, né? O letramento tem esse sentido, né? Que é para quando nós temos não somente a capacidade de ler, de interpretar, mas de interpretar e colocar aquilo na nossa vida. Então, a gente precisa ter cada vez mais produções cinematográficas de qualidade, que contem histórias, que nos levem à reflexão, justamente para criar esse letramento na sociedade, né? Uma cultura para que a gente possa enxergar sobre as nossas mazelas, entender os nossos pontos frágeis e refletir sobre isso, mostrando uma ação diferenciada. Muito bem, professora Lígia Souza conosco no programa Globalizando de hoje. Nós já passamos pelo mundo da música, pelo Irã, pela China, pela Rússia, fomos até a Índia e chegamos no Chile. E agora, Felipe? Isso mesmo, professor. Agora nós chegamos à Colômbia, onde o cinema de resistência surge como uma forte ferramenta de memória e denúncia social. Sua produção registra as lutas contra o conflito armado, o deslocamento forçado e as violações de direitos humanos, dando voz a comunidades indígenas, camponesas e urbanas. Para representar a Colômbia, ouviremos a música Según Quien, do cantor Maluma. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical, passamos pela Colômbia, música de qualidade, né, Felipe? Isso mesmo, professor, nós acabamos de ouvir Según Quien, do Maluma, para representar a Colômbia. E voltando para os nossos diálogos acerca do cinema, as obras colombianas têm por característica questionar o poder, construindo narrativas de dignidade e resiliência e transformando a tela em ato coletivo de resistência. Além de mostrar a dor, celebram a força das comunidades e a esperança de um país em busca de paz. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. A conversa de hoje é com a professora Lígia Souza. Estamos conversando sobre cinema, relações internacionais, resistência e, assim como no primeiro bloco nós tivemos uma coluna com a pergunta do calouro, agora tem a pergunta do internacionalista. Vamos acompanhar. Olá, pessoal. Meu nome é Heloísa Valente, sou internacionalista formada pela UNAMA e a minha pergunta de hoje é: a visão internacional do Brasil e do povo latino foi extremamente moldada pelo cinema norte-americano ao longo das décadas. Quais estratégias o Brasil pode aderir para se desprender cada vez mais desse estereótipo e ganhar espaço internacional com a sua cultura? Muito interessante, professora Lígia. Oi, Elo. Olha só, a tua pergunta é muito boa. Eu acredito que o Brasil ele deve investir muito mais, né, no audiovisual, justamente visando essa projeção internacional e mostrando, né, tentando se descolar dessa visão eurocêntrica e norte-americana, à medida em que traz a sua própria história, né, cria uma identidade particular, seja para contar a história, o modo como isso vai sendo filmado, né? Criando estratégias não tão distantes, porque eles precisam ganhar visibilidade internacional, mas, sobretudo, criando uma linha de narrativa que é a nossa própria identidade, né? Contando a nossa verdadeira história no Brasil, mostrando as nossas características, as nossas mazelas. Fugindo do exótico também, né? Exatamente, né? Fugindo dos estereótipos já construídos, né? E mostrando que a nossa linguagem, que a nossa sensibilidade, ela é diversa, né? E que essas produções, elas garantem, né, uma imagem fortalecida do Brasil diante do exterior. Eu queria provocar você com relação à pergunta anterior e junto com essa aqui. Não seria interessante também você utilizar a educação, fazer mais filmes, fazer mais cinefórum, desde a educação básica mesmo, fazer discussões de filmes, de modo tal que se vá ao cinema, mas também com essa característica de educação? Eu acho que sim. Eu acho que eu vou
aqui fazer um ponto, né? Porque você acabou de citar que eu, nesse meu trabalho lá no Centro de Inovação, a gente trabalha justamente essa linguagem digital e nós temos um laboratório de podcast, né? De produção midiática, ou seja, para também ensinar, né, esse nosso aluno da educação básica a ter um olhar crítico, a ter esses recursos em mãos, para que eles também entendam como se faz essa linguagem cinematográfica, né? Não ficar somente dentro do ambiente acadêmico, porque no curso de comunicação a gente faz isso, né? Mas não ficar somente no ambiente acadêmico, começar a trabalhar as crianças, né, da educação básica, justamente para que elas possam se desenvolver a partir desse olhar mais crítico. Daiane, essa perspectiva da educação para uma consciência crítica, ela é necessária desde as primeiras idades, porque senão vão ser manipuladas aí pro resto da vida, né? Exato, a gente tem esses debates, não necessariamente pode ser nesses filmes que a gente está acostumado a ver na história de cinema, mas a gente tem, por exemplo, Persépolis, que é assim num desenho, né, no cartoon. Então a gente consegue fazer a introdução, né, dessas temáticas que são tão importantes também no meio, né, dos nossos adolescentes, que eu acho que é muito importante, que a gente sabe que na atual conjuntura política que a gente está passando, eu acredito que é um dos tópicos que são mais relevantes ainda. Principalmente nesse ano, né, de eleição, onde é um debate que é muito... Parece que a gente está pisando em ovos, quando na verdade a gente deveria estar colocando mesmo em jogo, né, na mesa. Então eu acho que é muito importante. Vai além, né, da importância, vai da necessidade. Exatamente. Muito bem. Nós estamos com a professora Lígia Souza aqui no programa Globalizando de hoje, 7ª etapa da viagem musical. Continuamos na América do Sul, não é isso, Laura? Exatamente, professora. Agora a gente chega na Venezuela, que o cinema constitui uma importante marca de resistência cultural e política, articulando-se tanto de cultura contra a hegemonia da indústria cinematográfica de Hollywood, quanto contra as pressões e opressões internas. E para representar a Venezuela, ouviremos a música Me Reuso, do cantor Danny Ocean. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, a gente fica comentando aqui nos bastidores com a música, os temas, é muito bom. Se você quer acompanhar, inclusive nos próximos sábados, nosso programa nos bastidores, é só seguir a gente no Instagram, @pglobalizando. Nesse momento, a Camila está transmitindo para você também, acompanhe a gente no Instagram, e essa música é sensacional da Venezuela, Laura. Então, acabamos de ouvir o cantor Danny Ocean com a música Me Reuso. E o cinema venezuelano, ele sobrevive pela resistência de cineastas independentes que recusam a reduzir a memória coletiva e a complexidade histórica de seu povo, a narrativas superficiais ou a manchetes da imprensa internacional. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Muito bem, vamos falar do Site Internacional da Amazônia, que faz parte do grupo de pesquisa CNPq, do qual eu sou líder, chamado Internacional da Amazônia também. O Site Internacional da Amazônia apresenta produções dos nossos alunos. Estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Nama, Gabriele Nascimento. Bom dia, Gabriele. Olá, bom dia, professor. Bom dia aos presentes no estúdio e bom dia a todos os ouvintes do programa Globalizando. Legal. O Site Internacional da Amazônia tem muita produção de qualidade, né, Gabi? Isso mesmo, professor. Como o senhor falou, é um dos projetos de extensão, né, de RI da UNAMA, e ele conecta os alunos diretamente à pesquisa acadêmica e à produção de artigos acadêmicos. Você é responsável por um dos quadros de artigos especiais, né? São vários subquadros. Isso instiga o aluno a produzir com qualidade, né? Exatamente, professor. Dentro dos artigos especiais, tem 3 subequipes, né? No caso, o quadro Guerras, o quadro Amazônia em Foco e o quadro Pensamentos Internacionalistas. O quadro Amazônia em Foco nasce para a gente poder aprofundar. Como é que funciona a organização do quadro Amazônia em Foco? Bom, professor, ele é um quadro quinzenal, então nós produzimos os textos de forma quinzenal e os alunos sempre buscam ingressar em temas que realmente tangem tanto a Amazônia Legal quanto a Pan-Amazônia, no caso a Amazônia Internacional, né? E nós temos textos que debatem exatamente essa questão. Então, o último texto, por exemplo, a gente falou sobre
as riquezas da Amazônia e tudo mais, e está disponível no site. Eu, inclusive, tô mostrando aqui no Instagram, Amazônia e suas riquezas naturais, interesses internacionais, defesa da soberania, que você escreveu pensando exatamente como o Brasil pode garantir soberania diante de tanto interesse internacional, né? Isso, professor. Como já foi citado várias vezes, acredito que o programa também já debateu em outros momentos, a Amazônia é palco de disputa, né? Não só a Amazônia, como a América do Sul inteira, porque a Amazônia é detentora de muitas riquezas, minerais críticos, terras raras, recursos importantes como recursos hídricos. Então, está diretamente inserida nesse contexto geopolítico de disputa entre principalmente duas potências, né? Estados Unidos e China. Para ler esse teu artigo e todo o conteúdo do nosso site, o pessoal que está nos ouvindo deve fazer o quê? Bom, eles podem acessar o nosso site com o endereço internacionaldaamazônia.com. Além disso, o ouvinte pode nos seguir no Instagram e no X, no @interdaamazônia_. Muito obrigado, Gabi, pela sua participação no nosso programa de hoje. Obrigada, professor, e obrigada pelo espaço. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos com a professora Lígia Souza aqui no programa Globalizando de hoje. Estamos conversando sobre cinema, relações internacionais e resistência social. Uma pergunta maravilhosa aqui da Malu Dias. Como que o cinema brasileiro, com obras como Ainda Estou Aqui, tem utilizado a crítica social para abordar questões estruturais, como violência do Estado, luta por direitos humanos? Na verdade, o cinema brasileiro ele tem sido porta-voz, né, para recuperar realmente a nossa memória histórica, né, denunciando violações dos direitos humanos, como foi o caso aqui da obra citada, né, estimula, né, o debate sobre a democracia e a justiça. Então, por isso que é importante, né, justamente nesse período que a gente vai entrar de eleição, entender o nosso passado para a gente fazer boas escolhas agora no presente, né? E ao contar histórias dessas vítimas e também dos sobreviventes, vai ajudando a preservar essa memória coletiva, a fortalecer, inclusive, nosso papel como cidadão. Nós temos aqui vários acadêmicos de relações internacionais aqui no estúdio, vários nos acompanhando. Você vai ser professora neste semestre, o 4º semestre da disciplina Mídia e Relações Internacionais. Como é que se enfoca essa questão? Na verdade, né, dentro do conteúdo, do desenho da disciplina, a gente faz um estudo sobre as teorias da comunicação, até para que o aluno possa fazer uma compreensão, né, de como os recursos midiáticos vão sendo consolidados ao longo do tempo. Então, a gente faz esse percurso histórico e depois a gente começa a entender o processo a partir de exemplos que estão aí na mídia, né? Seja no rádio, né, na TV, no cinema. Então, a gente também consegue falar nessa disciplina de mídias e relações internacionais, preparar inclusive um internacionalista, para ele também ser um profissional dentro dessa área, né? Poder ser um comunicador, né? Se no caso for o interesse dele, tentar se especializar depois, se ele quiser fazer um jornalismo aí para casar com a sua formação, mas entendendo que o poder da comunicação também faz parte de relações internacionais. Eu tenho vários amigos da área de comunicação que depois que ouvem falar de relações internacionais têm interesse de fato em fazer, porque isso aprofunda, junta uma capacitação técnica com essa perspectiva geopolítica, exatamente, né? Justamente porque relações internacionais, a gente tem um domínio teórico mais aprofundado sobre o mundo e dentro do campo da comunicação nós temos a ferramenta de fazer isso acontecer. Deixa eu aproveitar e fazer uma propaganda de uma coluna que eu tenho na rádio CBN, toda quarta-feira, às 11h15 da manhã, eu falo de relações internacionais e geopolítica, e é uma forma de a gente levar a nossa produção também para fora dos muros da universidade. Professor. Muito bem, vamos para a última etapa da viagem musical. Daiane Duarte, é com você. Só dando um gancho rapidinho na fala da professora Lígia, a gente fala muito sobre o agente secreto, Ainda Estou Aqui, mas não é a primeira vez que a gente está retratando, né? O cinema brasileiro retrata acerca da questão da ditadura militar. A gente tem um filme que é muito legal, que é O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, de 2006, que fala na perspectiva de uma criança de 12 anos, né? A gente tem a perspectiva da Anice Paiva, em Ainda Estou Aqui, aí nesse filme a gente tem a perspectiva de uma criança de 12 anos, O Que É Isso, Companheiro, que tem a participação da Fernanda e do Celton Mello, publicado em 97, perdão. Então a gente tem todo esse gancho, né? A gente tem toda essa movimentação
no cinema brasileiro. E por falar no cinema brasileiro, a gente volta para casa, finalizando a nossa viagem musical. A nossa playlist ela já passou pelo Irã, China, Rússia, Índia, Chile, Colômbia e Venezuela. E agora a gente para aqui no nosso Brasil. O cinema brasileiro ele possui uma longa e sólida tradição de se estruturar não apenas como uma expressão artística ou de bem entretenimento, mas como uma instrumentalidade de resistência política, social e cultural. E para representar o Brasil, ouviremos a música Take Me Back to Piauí, do cantor Juca Chaves. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, terminamos com uma música sensacional de Juca Chaves, não é isso, Daiane? Exato, a gente acabou de escutar Take Me Back to Piauí, do cantor Juca Chaves. O cinema brasileiro ele tem ampliado sua presença no cenário internacional, e filmes como Central do Brasil e Ainda Estou Aqui consolidam a indústria cinematográfica brasileira em grandes premiações e festivais internacionais. E este foi o programa Globalizando de hoje. Muito obrigado por você ter estado com a gente nesse primeiro programa de agosto. Começamos com tudo o segundo semestre. Sou o professor Mário Tito Almeida. Não se esqueça, você pode enviar sugestões de temas pra gente através do e-mail programa globalizando@gmail.com. Deixa eu agradecer a presença da nossa convidada, a professora Lígia Souza. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, professora. Obrigada, professor Mário Tito. Obrigada, meus alunos queridos que estão aqui no estúdio, você que está nos acompanhando em casa. Vamos começar aí um semestre com o pé direito e pode contar comigo para outras participações, professor. Muito legal. Vai estar aqui a professora Lígia, a professora Dal, a professora Thaís, professor Eduardo, sempre estarão aqui com a gente fazendo esse programa de qualidade. Agradeço quem fez pergunta, Heloísa Valente, Yasmin Campos, Malu Dias, Carlos Almeida, Lucas Mendes e Fernanda Rocha. Na locução esteve Daiane Duarte, que faz parte da equipe de conteúdo. Obrigado, Dai. Eu que agradeço, professora, muito obrigada por essa pequena aula, bem rápida, mas muito aproveitosa do dia de hoje. Obrigada para você que nos acompanhou tanto no Instagram quanto aqui na rádio. E eu gostaria de convidá-los a estarem conosco no nosso próximo tema da nossa rádio, de ser pai em tempos digitais. Muito legal, tema sensacional. E o domingo que vem é o Dia dos Pais, então a gente vai fazer um programa especial sobre o Dia dos Pais. E Felipe Ranieri, muito obrigado por ter estado, ele faz parte da equipe das externas. Sempre uma honra, professor. Gostaria de agradecer às minhas colegas Laura e Daiane pela locução, a professora Lígia pelas ótimas contribuições, a todos do estúdio e, claro, a você ouvinte que não pode deixar de nos acompanhar pelo Twitter, pelo Instagram e pelo Threads, todos com o endereço @pglobalizando. Legal. Olha, quem está com a gente também fez parte da equipe de locução, faz parte da equipe de playlist, Laura Coelho. Obrigado, Laura. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, professora. Eu queria agradecer a todos os ouvintes, a todo mundo que está aqui na mesa também. E eu queria lembrar você, ouvinte, que o programa Globalizando ele ficará disponível a partir de terça-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer e Apple Podcast. Todos como programa Globalizando. Muito legal, Laura. A direção de estúdio hoje foi de Nina Fernandes. No cronômetro, Yasmin Cavalcante. Na transmissão da live, Camila Barros. Obrigado, Camila. E este programa também foi produzido pelo coordenador executivo Eduardo Oliveira. Na gestão de liderança, Carol Matsura. Nas orientações, Vitória Magno e Alana Oliveira. Na playlist, Maria Clara Barata, Vitória Santos, Soraya Pinheiro, Miguel Cabral. No Globalizando News, Maria Luísa Garcia, Yasmin Cavalcante, Maria Eduarda Feitosa, Fernanda Carvalho, Jacó Saragá. Nas mídias, Rita Polaro, Emi Vilas Boas, Mayumi Feitosa, Raíssa Binara, João Fialho, Iago Melo, Heitor Amorim, Ana Lu Sarmento, Alice Santos. Nas externas, Ana Clara Duarte, Lara Rabelo, Eduarda Isha, Gabriel Reis, Taila Amaral, Isabelle Gouveia, Raíssa Santos. Nas entrevistas, Crigo Lutemeyer, Luciano Trindade, Felipe Leão, Malu Andrade, Arthur Ripardo. No conteúdo, Brenda Macedo, Daiane Duarte, Enzo de Luca, João Caio Cunha. No roteiro, Eduarda Miranda, Lara Carvalho e Yasmin Campos. Na revisão, Letícia Costa, Maiara Batalha, Yasmin Ribeiro, José Cherne. Globalizando Breaking Live, Nina Fernandes, Soiane Leão. No arquivo Documentação e Relatórios, Daiane Silva, Suane Rocha, Luísa Costa e Nicole Santos. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Operação de áudio, Wardel Monteiro. A apresentação foi minha professor Mário Tito Almeida e a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, Som Internacional da Amazônia. Tchau, pessoal!